Nosso tema para hoje é um ao outro ajudou. Qual é o tema de hoje? Vamos lá falar de novo? Antes de começar, vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por cada filho teu que está aqui hoje, que veio, que se esforçou. Muitos estiveram conosco aqui ontem até a noite, mas voltaram hoje para poder ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos os que estão presentes e abençoe também as pessoas que eles se apresentam aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, que a tua unção e o teu poder venham sobre cada vida, que a tua palavra rema toque o coração dos teus filhos, que o Senhor traga direção, resposta, bênção para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos toda ação contrária, maligna, diabólica, humana, que tenta impedir ou atrapalhar, Pai, a retenção da tua palavra, a prática da tua palavra, que não tenha poder sobre essas vidas em nome de Jesus, mas que o teu Espírito Santo traga liberdade e conduza as nossas vidas na tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse tema, um ou outro ajudou, é baseado num versículo muito conhecido de Isaías. Vamos ao nosso versículo de hoje, vamos lá? Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: meu Deus. Se você disser para o seu próximo, ser forte. Vocês acham que ele vai ficar forte? Vai não. Nossa, vamos lá. Vamos lá de novo, vamos lá? Foi mais forte, mas foi meio bagunçado. Vamos lá de novo? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. Então fala para o seu vizinho. Já ficou fraco de novo. Meu Deus, ser forte. Não é forte não, né, igual nosso amigo, né? É ser forte. Queridos, irmãos, a Bíblia tem muito ensinamento sobre relacionamentos, né? Nós somos seres sociais. Somos o quê? Nascemos para nos relacionarmos e ajudarmos uns aos outros. E vocês vão lá só para fortalecer o que está falando. Somos seres sociais. Nascemos para nos relacionarmos e ajudarmos uns aos outros. Então, na sua essência, o ser humano, ele é um ser social. O ser humano foi feito para estar junto, né? A primeira formação que Deus fez foi a família. Deus instituiu a primeira família, né? E Deus abençoou assim. Então, nós já nascemos num ambiente com pessoas de convivência. Ali nós somos desafiados, somos motivados, somos corrigidos, ensinados, enfim. Quando a gente começa a ficar um pouquinho maior, a gente começa a ser inserido em outros ambientes, além de vizinhança ou de familiares, né, além da família, também temos como vai para uma escola, para uma creche, enfim. E aí a gente vai sendo introduzido nas relações sociais, aprendemos a como chegar no lugar, ao que falar, como nos comportar dentro de um ambiente. Tudo isso faz parte de uma boa educação, né? Mas o que nós estamos falando aqui é mais do que isso. Nós falamos sobre verdadeiras amizades, né? E foi o que nós falamos na semana passada, né? Sobre como é uma verdadeira amizade. E hoje eu quero falar sobre ajudar, sobre apoiar, sobre estender a mão às pessoas, né? Para vivermos uma relação abençoada. Como diz o texto, um ao outro ajudou. Então, esse é o nosso objetivo, de compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos e as pessoas compartilharem conosco também algo que elas têm. Quando somos abençoados por Deus, nascemos, Deus forma em nós coloca em nós algumas características. Nós nascemos com um temperamento, e esse temperamento nos acompanha pela vida toda,
ele pode ser melhorado, na verdade deve ser melhorado. Nós nascemos com talentos, habilidades e nascemos também, né, com um propósito de vida. Quando encontramos a Deus na nossa vida, aí os nossos dons são ativados, porque o dom é algo espiritual. Então a gente forma, com as experiências de vida, a gente vai formar a nossa personalidade. Então nenhum ser é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual ao outro, todos nós somos diferentes. E nós temos algumas coisas que alguém próximo a nós não tem, e vice-versa. As outras pessoas próximas a nós têm algumas características que nós não temos. Então, existe aquele que é mais para cima, que é mais atirado, é um mais extrovertido, seja um sanguíneo, ou mais acelerado, como um colérico, ou pode ser um fleumático, mais pensativo, mais refletivo, né? Ou um melancólico, com mais sentimento, com mais empatia, né? Em algum momento, a força do outro, a qualidade do outro, pode nos ajudar. E a nossa qualidade também pode ajudar outra pessoa. Nenhum temperamento é ruim por si mesmo ou é bom por si mesmo, né? Só bom ou só ruim, depende de como nós trabalhamos com ele. Mas o conceito que temos que entender é: nós sempre temos alguma coisa boa com a qual podemos ajudar a pessoa que está próxima a nós. Deus, irmãos, coloque em nós capacidade. Pastor, mas eu estou vivendo um momento difícil. Mas você talvez tenha alguma coisa que vai mudar a vida de alguém, mesmo você passando um momento difícil. E isso não vai tirar nada de você, não vai roubar nada de você, vai deixar você menor. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que serve, Jesus ensinou, é o maior. Quanto mais você serve, maior você fica, mais você cresce. E baseado nesse texto, um ao outro ajudou e ao seu próximo de ser forte, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias, algumas características, alguns princípios que a gente pode fazer, colocar em prática para ajudar outras pessoas. A nossa relação de amizade, de companheirismo, pode ser melhorada com o quê? Então, como nós levantamos esse tema, eu quero passar alguns versículos bíblicos para vocês, alguns conceitos bíblicos, né, de referência sobre como podemos ser amigos melhores, companheiros melhores, familiares melhores, pessoas melhores para outra que está próxima a nós. Então eu fiz aqui não é uma lista que esgota as possibilidades, são sugestões bíblicas que nos ajudam a viver uma vida cristã melhor, certo? Para o bem do outro. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui foi reciprocidade. Qual o primeiro ponto? Reciprocidade. O nosso texto é 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, diz assim, ó: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, reciprocidade quer dizer, aquela coisa assim, puxa vida, alguém estende a mão, abençoa, eu também preciso ser recíproco com aquilo, eu preciso também ajudar a outra pessoa, porque a gente não pode ser um poço sem fundo, um mar morto. O que é um crente mar morto? Né? É aquele que tudo cai nele e nada vive nele, nunca tem nada, nunca passa nada, nunca vive nada lá, porque tem gente que só quer o quê? Receber. Ele só quer receber. Todo mundo tem que gostar dele, todo mundo tem que aceitar o que ele é, todo mundo tem que concordar com ele, e todo mundo tem que ajudar. E se alguém não ajuda e não faz, aí ele fica mimimi, fica magoado, né? Fica ofendido, mas ele não se dispõe a fazer nada por outra pessoa. Me lembro, o bispo Sérgio contava uma experiência dele, de um rapaz na igreja, né? Um jovem na igreja. O bispo teve não sei o que aconteceu, um evento lá, e
E algumas pessoas tinham dado presente para ele estava olhando os presentes. Aí chegou um rapaz e falou para ele assim: sabe, eu nunca dei presente de ninguém. Nunca dei presente de ninguém. E o bispo Sérgio teve uma inspiração divina e perguntou para ele assim: deixa eu fazer uma pergunta. Você já deu presente para ele? Ele não. Ah, tá bom. Porque receber presente todo mundo quer, não quer. Mas dar presente, ou ser o presente, ou estar presente, né? A questão não é dar coisas, mas estar presente, um apoio, né? A reciprocidade tem essa questão de estar compartilhando com a pessoa. Uma boa amizade, ela vai funcionar bem com reciprocidade. Porque tem pessoas que eles viram um sanguessuga, que só quer receber, só quer receber. Nós não podemos ser assim. Você tem que sempre estender a mão, né? E não é com a ideia de querer receber alguma coisa em troca. Não, você é amigo de fulano, aquele cara ali tem alguma coisa que eu quero, né? Então o pastor falou de reciprocidade, vou fazer para ele fazer por mim. Não, está tudo errado, né? O que eu estou falando é para a gente não ser ingrato, para a gente poder sempre abençoar as pessoas que nos abençoam, ajudar as pessoas que nos ajudam. Porque às vezes, irmãos, a gente passa por uma fase difícil, alguém nos ajuda. Naquele momento, talvez você não tenha como, ou não é retribuir ou pagar de volta. Você não tem muito o que fazer por aquela pessoa. Mas a Bíblia diz, né, que existe esse conceito que a gente está vendo aqui de reciprocidade. E existe um conceito, né, um ditado popular que diz o seguinte: o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, quer dizer, hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, né, e vice-versa. Então, irmãos, a gente tem que sempre entender que nós precisamos ser recíprocos com as pessoas, estender a mão, abençoar, independente se eles vão retornar para nós ou não, faça o melhor que você puder. Mas entenda esse princípio. O texto que nós temos aqui de Davi é o seguinte: Davi agora era rei. Davi era rei. Quando Davi começou a aparecer na história bíblica, destacar-se, né, a história mais conhecida de Davi é que Davi matou o gigante. Sim ou não? Sim. É mais conhecida, existem muitas outras. Mas nesse processo, Davi matou o gigante, começou a ficar conhecido, fez parte do exército do rei. E aí o rei Saul começou a persegui-lo por inveja, né, tentou tirar a sua vida. E o rei tinha um filho chamado Jonatas. O Jonatas era muito amigo de Davi. Eles tinham uma amizade muito profunda, uma bela amizade, né? Uma amizade verdadeira mesmo. E Jonatas protegeu Davi, avisou Davi: meu pai está querendo te matar. Enfim, ele ajudou Davi em algumas situações. Davi fugiu. Durante anos, Davi virou um foragido, virou um fora da lei. Ele era perseguido, mudava de um lugar para outro, passou todo um processo de mais de década. E aí depois Davi se tornou rei de Israel. Depois que Saul morreu, infelizmente Jonatas morreu junto com o seu pai Saul, né? Morreu, né, na guerra contra os filisteus, acabou morrendo. E aí, passado um tempo, Davi se tornou rei. Agora já não era mais aquele adolescente ou aquele jovem do começo. Agora ele era um adulto, rei de Israel. E aí ele lembrou: o que eu posso fazer para beneficiar Jonatas? Mas Jonatas já tinha morrido. Quem existe da família de Saul, da família de Jonatas? Não tinha mais ninguém a não ser um rapaz. Um rapaz que estava lá jogado lá para um lugar horroroso, feio, né? E esse moço ainda tinha problemas, que não conseguia andar. Estava lá abandonado como se fosse um mendigo, jogado lá para o outro lado. Acho que nem se importaram muito em matar ele pela condição dele. Os outros, a família todinha acabou de Saul. Mas aí Davi falou assim: como que eu posso fazer para beneficiar a família de Saul ou a família de Jonatas? Aí disseram: só existe um, Mefibosete. E aqui diz, então lhe disse Davi, mandou chamar o moço. O moço ficou assustado, porque
Porque durante muito tempo a família de Davi e Davi foram perseguidos. Agora Davi é rei, só sobrou esse coitado. E quando mandaram chamar, ele pensou, agora eu vou morrer também, só tinha sobrado, eu estava lá escondido, esquecido lá longe, agora só tenho eu. Chamaram Mefibosete, do que Davi disse, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Quer dizer, por causa da amizade que eu tinha com o seu pai, da mão amiga que o seu pai teve comigo, eu vou abençoar você, vou restituir todas as terras que tomaram do seu avô, do seu pai, vou devolver tudo, e você vai sentar à mesa comigo, e você vai viver comigo no palácio, você vai comer na mesa do rei. Fala amém? Então isso aqui é uma reciprocidade, quer dizer, é uma bênção, né? Alguém o ajudou no momento de dificuldade, agora que ele tem condições, ele vai fazer o quê? Ajudar também. É o mínimo que se espera de um bom cristão. Fala amém, irmãos? Podemos fazer mais do que isso, mas é o mínimo que se espera. Outra coisa que pode ajudar numa relação, numa amizade, né, é trazer equilíbrio no momento de necessidade. Êxodo capítulo 18, dos versículos 17 a 20, e depois o versículo 27. Diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe disser. Então, um bom amigo, uma pessoa próxima, que você está próximo, que você ajuda, não somente amigos, né? Principalmente amigos, mas pessoas que você pode, às vezes as pessoas precisam de uma palavra, de um equilíbrio, porque a pessoa está passando um momento muito difícil. Aqui a Bíblia diz que Moisés liderava o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto durante um tempo. Havia 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, estima-se 3 milhões de pessoas peregrinando pelo deserto durante 40 anos. Imagine uma nação sem ter casa, morando em tendas, em barracas. Imagine como era difícil a vida naquele ambiente. E a Bíblia diz que o sogro de Moisés, Jetro, observou. Ele foi fazer uma visita, ele morava em Midian, ele era lá, tinha lá as suas terras lá em Midian, e ele foi visitar, foi encontrar-se com Moisés, né? A sua filha Zípora, casada com Moisés, e ele foi para lá. E ele era um homem já mais idoso, sábio. Ele observou, Moisés sentava de manhãzinha, bem cedinho, para atender o problema das pessoas. E ele ficava até a noite atendendo gente, e a fila nunca acabava. Era pior que fila de perícia do INSS. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. E aquilo não acabava, e aquilo era muito desgastante. E aí Jetro tinha um conselho para dar. Ele poderia dizer, não, Moisés sabe o que ele está fazendo. É o povo dele, não é o meu povo. Né? Eles não é o mesmo povo, né? Porque ele era de Midian e Moisés era israelita. Moisés estava liderando o povo de Israel. Mas ele não se escondeu, ele não se omitiu. Fala, amém? Cuidado, tem muita gente que é omissa. Ele tem alguma coisa para fazer, ele pode ajudar de alguma forma, né? Mas não quer fazer, ou não se dispõe a fazer. E nesse momento, quando o Jetro observou aquilo, ele falou, não posso ficar quieto. Eu vou procurar Moisés e vou conversar com ele. Ele falou, Moisés,
não está muito bom o que você está fazendo. Você está se desgastando demais, está desgastando o povo, não está conseguindo atender todo mundo a tempo hábil, nada está dando certo. E você, Moisés, o seu chamado não é ficar sentado, ouvindo o problema da pessoa. Não é como eu acho que naquela época não tinha isso, mas vou dar o vídeo de eu. Já meu marido deixou a toalha em cima da cama. Não é? Não sei, não? Irmãos, o cara tinha milhões de pessoas para atender, mas ele atendia todo mundo. Qual era o chamado de Moisés? O chamado de Moisés era ser um sacerdote. Era orar, interceder, falar com Deus, receber a direção de Deus para transmitir para o povo. A missão dele não era aquela. Mas ele, com boa vontade, bom coração, fazia isso com amor. Aí já falou, pois é, isso não é para você. Ele deu um conselho. Né? Eu não li tudo aqui porque o texto é longo. Ele fala, olha, procure chefes, né, de 1.000, né, de 100, enfim. Organize pessoas. Você tem muitas pessoas aqui, anciãos e outras pessoas responsáveis, que vão dividir essa carga com você e coloque-as para fazer isso, para que você possa se dedicar àquilo que você foi chamado para fazer. Aí a gente viu no 24 aqui, diz, Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Quer dizer, esse conselho, essa ajuda, trouxe o quê? Um equilíbrio. Alguma coisa estava desequilibrada. Havia um problema que todo mundo via, mas ninguém ajudava a resolver. A questão não é ver problema. Tem muita gente que vê problema, até o que não é problema, ele vê problema. Tem ou não tem? Né? A gente brinca que é a unção, né? É a unção do urubu. Né? Ele fica voando lá em cima assim, tem vaca, tem ovelha, tem tudo que está vivo, que está bom, ele não quer. Mas de longe ele percebe que uma carniça, um negócio, e vai exatamente naquilo. Tem gente que gosta só de ver coisa errada, mas não ajuda em nada. Né? Então, irmãos, com certeza muita gente reclamou, muita gente falou, muita gente se dispôs, muita gente ficou na fila reclamando. Ah, esse Moisés, vai logo, quero entender. Né? Então, provavelmente alguém já teve a mesma ideia que Jetro? Com certeza. Havia muitas pessoas também em Israel que tinham sabedoria, que viram o problema, que perceberam o problema, sim, que ouviram reclamações, sim, que poderiam dar algum conselho, sim, mas ninguém foi lá falar. Aí tem que chegar alguém de fora e observar. Ainda bem que Jetro, né, além de ser uma pessoa sábia, também se dispôs a trazer esse conselho para Moisés e trouxe um equilíbrio e aí resolveu esse problema. Amém? Então, uma boa amizade, ela procura trazer equilíbrio para o ambiente, para melhorar de alguma forma a vida da outra pessoa. Amém? Outra coisa, apoio. Outro ponto aqui, nosso terceiro ponto, apoio. Atos 9, 26 e 27. Diz assim, ó. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, nosso terceiro conselho aqui, né, que a gente pode fazer para ajudar alguém, é dar apoio. Irmãos, na nossa história aqui, qual é a situação? Qual o tempo que isso acontece? O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era inimigo da igreja, ele era perseguidor da igreja. Ele tinha cartas de autorização para prender e até matar cristãos. Ele era um perseguidor ferrenho. Ele, quando houve a morte do primeiro mártir da igreja, apedrejado, Estevão, as pessoas jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Ele era jovem ainda, mas era ele que comandava essa perseguição.
E a Bíblia diz lá em Atos 9 que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele estava indo para Damasco com carta para prender alguns cristãos lá. E ele teve um encontro com o Senhor. Ali vocês conhecem a história. Ele viu, uma luz, ficou cego, ouviu Jesus falando com ele. E ele teve um encontro com Jesus e mudou de vida. Converteu-se. Ele ficou um tempo em Damasco ainda, pregando, enfim, trabalhando sua nova fé. E aí ele foi para Jerusalém. E aí entra o texto que nós lemos. Procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Todo mundo conhecia a fama dele, ele era famoso, ele era o perseguidor da igreja mais famoso. Agora o cara veio, meu irmão, ele chegava e o povo espalhava. Tinha um grupinho de cristãos reunido, ele ia chegar, Saulo. Opa, deixa eu deixar a panela, deixar o arroz lá no fogo, vamos embora, me chamaram ali, todo mundo caia fora. Ninguém queria ficar perto dele, porque ninguém confiava nele, ou se ele estava fingindo, se era verdade ou não. Aí aparece essa figura, quer dizer, já tinha aparecido antes, ele vai aparecer depois algumas vezes. Mas Barnabé é um personagem muito importante na história bíblica, na história do Novo Testamento, é um homem muito abençoado. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos. Quer dizer, eu vou com você, vem aqui comigo. Como é que ele ia chegar nos apóstolos? Se ele não conseguia chegar nem nos cristãos, como é que ele ia chegar nos apóstolos? Todo mundo ia brindar os apóstolos, concorda comigo? Sim ou não? Por quê? Não, se Saulo está chegando aqui, vamos esconder os nossos líderes, porque eles eram os alvos principais antigamente na vida de Saulo. Agora, ninguém ia levá-los para encontrar com os apóstolos, mas Barnabé pegou e o levou e falou, eu vou junto com você. Então Barnabé ia entrando com ele, todo mundo respeitava. E aí ele foi, apresentou para os apóstolos, e aí Saulo foi inserido na comunidade de discípulos em Jerusalém. Fala amém? Era muito importante que ele tivesse apoio, porque é muito difícil quando você começa alguma coisa, no caso dele, uma vida cristã, ainda mais que ele tinha tido uma vida muito contrária a tudo aquilo. Ele era não só alguém que não gostava da igreja, que não gostava dos cristãos, ele odiava, ele perseguia, ele mandava prender, ele mandava matar, ele era inimigo literalmente da igreja. E agora esse cara começa a querer caminhar no meio dos outros, haveria desconfiança. Mas o que Barnabé faz? Barnabé usa a sua influência e vou dizer um termo aqui, ele arrisca a sua reputação para introduzir Saulo na comunidade. Aí sim é dar apoio. Quer dizer, é um apoio de verdade. Estou junto com você nessa, até você passar por isso. Então você percebe que isso aqui pode parecer um versículo solto na Bíblia, mas isso aqui vai projetar Saulo para uma condição melhor. Ele vai ficar um tempo em Jerusalém e depois Saulo começa a ser perseguido pelos seus antigos colegas, que eram inimigos da igreja. Agora ele nos traiu, agora ele virou cristão, e agora ele é discípulo também. E fizeram o quê? Começaram a perseguir. Daí os discípulos colocaram ele lá na terra dele, na região de Tarso. E ele ficou lá um tempo. E foi para lá, para protegê-lo. Ele ficou um tempo lá. Passado um tempo, alguns anos, quando a igreja explode fora de Jerusalém, ela abre a primeira igreja fora de Israel, que foi na cidade de Antioquia. É uma cidade perto do litoral, ao norte, como quem vai para a Europa, que uma parte ali em cima na Ásia. E ele vai para Antioquia, e aí Barnabé vai para lá. Tem uma igreja de muitos cristãos judeus e cristãos não judeus, que não tem base nenhuma de palavra, estão só pela fé mesmo, precisam ser ensinados. E Barnabé recebe o desafio dos apóstolos de ir a Antioquia para cuidar daquele povo. E aí Barnabé
chega lá e observa, e fala: eu preciso de alguém para me ajudar. E aí ele vai lá em Tarso, busca Saulo e o leva para ser mestre junto com ele daquele povo. E eles ficam um tempo ali ensinando, cuidando daquelas pessoas. Em algum momento a igreja os envia como missionários para começar a evangelizar naquela região da Ásia e até possivelmente na Europa. E aí vai Barnabé e Saulo. Daí Saulo se torna conhecido como Paulo, porque é o mesmo nome em grego, Paulo, e Saulo em hebraico. E depois você vê na Bíblia que a importância deles aumenta e ele se torna um líder. E ele inclusive se torna um líder de Barnabé. O líder de Barnabé. Quer dizer, Saulo sai de uma condição de não aceito, ou até mesmo deixado de lado ou esquecido, para se tornar o maior líder da igreja primitiva. Ele avançou muito mais, alcançou muito mais que o próprio apóstolo Pedro, que era o líder dos apóstolos. Ele que escreveu todas as cartas que tem a doutrina, o ensinamento, a vida da igreja, vem de Paulo. Mas tudo isso aconteceu porque um homem se importou. Um homem, duas vezes. Introduziu no meio dos discípulos, foi o texto que eu li. E a segunda vez, quando ele estava lá, alguns anos já em Tarso, meio que esquecido, fora da vida, né? Ele era um discípulo pregado, enfim, estava lá. Mas ele tinha muito mais condições de ir muito além. Barnabé lembrou dele, foi atrás dele, levou para lá, e ali ele se destacou, se tornou esse apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje. Isso aconteceu porque um homem deu apoio para ele. Perceba a importância, às vezes pequenos atos, pegar pela mão, caminhar um pouco junto, dar uma palavra, enfim, um pequeno gesto pode mudar a história de alguém. E no caso de Paulo, não só mudou a história dele, mudou a história de milhares de pessoas. Hoje, a igreja tem referência das coisas, ensinamento, porque um dia Paulo fez tudo isso. Mas antes disso, um dia Barnabé se importou com Saulo, para que ele pudesse. Ele sabia o que Paulo seria? Não. Ele fez porque ele entendeu que era o correto fazer. Deu apoio para alguém que precisava de apoio numa hora difícil. Fala amém? A gente não tem ideia do desdobramento dos nossos atos, tanto para o bem como para o mal. Uma palavra, uma atitude, uma situação sua pode afastar alguém, pode fazer mal para alguém. Por outro lado, uma boa atitude, um apoio pode ajudar e levantar e mudar a história de alguém. Então nós temos que procurar fazer as coisas sempre da forma correta, como Deus ensina na sua palavra. Fala amém? Vamos lá então. Outro ponto que você pode incentivar e abençoar a vida de alguém: fé. 2 Timóteo capítulo 1, segunda carta a Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Fala amém? Irmãos, agora é Paulo falando. Agora já não é mais aquele Paulo do começo, Saulo, que não era aceito, não é aquele Paulo que estava lá em Tarso esquecido. Agora ele é o apóstolo Paulo, ele é o líder da igreja fora de Israel, né? Agora ele está fazendo o quê? Ele está ajudando outras pessoas. Ele está discipulando. E havia um jovem líder chamado Timóteo. Timóteo era uma pessoa que tinha muitas qualidades. Mas quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, né? Pelo menos as que estão no livro bíblico. 2 cartas. Você percebe que ele tem uma certa insegurança com algumas coisas. Quando você lê essas cartas, você vê que Timóteo ele tinha uma pessoa de fé,
era esforçado, mas ele era inseguro por ser muito jovem. Então, os judeus mais antigos, parece que causavam uma certa intimidação nele. E ele se sentia um pouco inseguro. Então, Paulo aqui está trabalhando com ele, né? Então, a primeira coisa, fé. Fé como? A fé nele. Não estou falando da fé em Deus. Fé na pessoa. Eu acredito em você. Eu sei que você pode. Eu sei que você tem qualidades. Eu sei que você tem um chamado. Eu sei que você tem uma bênção. Eu sei que você pode. Eu sei que você é mais. Eu sei que Deus está com você. Isso é fé na pessoa. Isso é muito importante, né? Fé nas pessoas. Nós estamos vivendo uma época no mundo em que as pessoas estão perdendo a fé umas nas outras. Por quê? Porque não cumpre compromisso, porque não cumpre palavra, faz uma coisa, faz outra, o mundo está virado de cabeça para baixo, né? Então é muito importante existir pessoas que ainda acreditam nas outras, né? Num monte de desconfiança, de muita mentira, de muito golpe. Primeiramente, nós precisamos ser pessoas confiantes. Fala amém. Porque a pessoa pode falar, ele pode até não concordar com você, ele pode até não ir muito com a sua cara, falar, esse crente, mas ele é obrigado a falar, não, essa pessoa é uma pessoa de palavra, essa pessoa é uma pessoa honesta, essa pessoa correta, independente se ele gosta de você, concorda com você, as pessoas têm que olhar para você e dizer, olha, essa pessoa aí, ó, é um crente meio esquisito, mas se o cara falar um negócio, ele cumpre. Se ele falar que vai fazer, ele faz. Você entendeu? Ele é correto. O que não pode acontecer, o que tem acontecido muito ultimamente, é uma geração de gente que se diz cristã, que não é cristã, que simpatizou com a igreja, porque a igreja evangélica agora está na moda. Tem igreja para tudo gosto, tudo que é tipo. Alguém fala assim, estou procurando uma igreja para brincar. Não é? Você não, demônio, sai para lá. Porque ele quer alguma coisa somente que lhe agrade e não quer ter mudança de vida. Então ele acha algum lugar que alguém passa a mão na cabeça dele, fala só verdade, fala só coisas boas para ele, e aí ele fica, ele não muda de vida. Ele tem uma vida toda errada, mas ele, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou da igreja tal, né? Ele agora é grife, né? Da grife tal, né? Ostentação, não é isso? Não? Sou da igreja tal, o nome tal, não estou falando mal das igrejas não, mas para você entender como a coisa funciona. E ele não tem bom testemunho, porque ele não é discipulado, ele não é acompanhado, ele não é corrigido, não é? E o que acontece? Essa pessoa passa os outros para trás, mente, compra, não paga, enfim, um monte de coisa errada. E aí a pessoa fala, aquilo ali? Não, nós precisamos ser pessoas confiáveis, pessoas respeitadas. A pessoa pode até não gostar da gente, no sentido assim, não fica tocado, assim não. Fica tocado, você é crente, eu não sou, enfim. Mas ele não vai poder dizer que você é desonesto, que você mente, que você passa os outros para trás, que você não cumpre compromisso. Ele não vai poder dizer isso nunca de você. Ele vai ser obrigado a reconhecer suas qualidades. Fala amém. Tá? Então voltando para o nosso ponto aqui, né? Então, irmãos, fé nas pessoas, acreditar nas pessoas, apoiar as pessoas, ajudar as pessoas. Fé. Não, você não está difícil agora, mas você vai conseguir. Ele olha para Timóteo, olha o que ele diz, ó, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Não é? Ele está encontrando qualidades em Timóteo. Timóteo tem problema? Tem. É por isso que ele está escrevendo a carta. Timóteo tem alguns problemas, tem algumas dificuldades. Mas ele vai procurar encontrar em Timóteo o quê? Qualidades. Quando você lê a carta, você percebe que Paulo vai falar para ele dos problemas que ele tem. Não vai mentir para ele, vai passar a mão na cabeça. Mas é muito difícil você conseguir falar com alguém de algum problema e a pessoa fala assim, puxa vida, mas o que eu faço certo ninguém nunca reconhece. Fiz 100 certo e um errado, acabaram comigo. Não é? Eu estou dizendo que você tem que ficar falando para a pessoa toda, aquele exagero, não. Mas de vez em quando, irmãos, é bom falar, reconhecer. Olha que trabalho bonito, olha que coisa boa, isso foi uma bênção, isso é muito bom.
a sua amizade é muito boa para mim, enfim, são palavras boas, fala amém? Não custa nada falar. Então Paulo está dizendo, guarda a tua fé sem fingimento. Quer dizer, ele está dizendo, não vou ficar tão feliz de te encontrar de novo. Aí ele fala, mesmo primeiramente habitou em tua avó Lorde e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Quer dizer, ele está dizendo, olha, você é uma pessoa boa, você vem de uma família, de sua avó, sua mãe, de pessoas que deram bom testemunho, e eu sei que você tem isso também. Né? Agora veja só, é Paulo aquele que foi ajudado por Barnabé, aquele esquecido pelo povo, aquele que não era aceito. Agora ele mudou de vida, agora ele está ajudando os outros a mudar de vida. Voltando lá na reciprocidade, não que a reciprocidade às vezes você pode fazer por alguém, às vezes também estender para outras pessoas. Mas eu coloquei na ordem aqui para o nosso próximo ponto. Primeiro ele está falando sobre fé. Eu acredito em você. Eu sei que você tem qualificações para vencer nessa situação, para resolver essa questão. Fé na pessoa. E o outro ponto é o encorajamento. Põe para mim o próximo, por favor. Gente, esses dias, estava viajando, fiz viagem longa, estava muito calor, com ar-condicionado, a garganta da gente, eu estou aqui na misericórdia mesmo. Tosse o tempo todo. Então, voltando aqui. Então, outra coisa que você pode ajudar o seu irmão, ajudar o seu próximo, fortalecer o seu irmão, é com encorajamento. Qual a palavra? O que é encorajamento? O que é encorajamento? É transmitir o quê? Coragem, né? Ânimo, força. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. É a sequência do que eu li antes. A gente leu o 4 e 5, agora vamos ler o 6 e o 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, irmãos, agora Paulo está falando com o mesmo Timóteo e é a sequência do que a gente leu aqui. Primeiro ele faz o quê? Primeiro ele diz, olha, eu tenho fé em você, Timóteo. Eu sei que você pode mais, né? Mas você precisa ter coragem. Deus não chamou para ser covarde. Então você percebe que Paulo tem sabedoria para falar. Irmãos, Paulo, ele era colérico, ele era o quê? É o temperamento mais direto e normalmente mais agressivo de todos. Geralmente os caras, vamos dizer, o povo bravo, né? Mais bravos são os coléricos. Por quê? Como sai da proporção, sai do ponto de equilíbrio, aí dá problema. Agora Paulo está fazendo o quê? Ele está falando com o discípulo dele, alguém que está cuidando de um trabalho que ele é responsável. Então, ele podia já chegar e falar, você está se acovardando, cara? Para com essa palhaçada, irmão. Podia falar assim ou não? Podia. E eu vou dizer para você, eu não sei quantas vezes Paulo falou com Timóteo, enfim, eles moravam em cidades longe, então a comunicação era via carta, eles quase não se viam. O texto anterior dizia até que ele sentia falta e queria encontrar com Timóteo. Mas é o seguinte, de vez em quando precisa falar uma coisa um pouco mais firme? Precisa. Mas você já tentou de outro jeito primeiro? Porque assim, o caminho correto é, primeiro eu vou na conversa, na negociação, né? Calmamente, explico e tal. Às vezes, irmãos, você já falou 85 vezes, não é isso ou não? Aí a pessoa se faz de bobo e quer fazer a gente de bobo. Aí você tem que ser um pouco mais firme. Sim ou não? Sim. Nesse caso aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu tenho fé em você, você tem fé. E aí ele diz, por esta razão, te digo mais que reavives o dom de
Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, desperte o dom. Você está ficando com medo de coisas que você mesmo já tem qualificação para resolver. Você está buscando uma resposta que você já tem a resposta. Quer dizer, porque Deus não nos tem dado espírito de o quê? Covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você não precisa sentir ou viver como você está vivendo, Timóteo. Porque eu tenho fé em você, eu acredito em você, e eu também sei que você tem um dom. Porque eu orei por você e você recebeu esse dom. E agora você tem todas as condições para poder resolver. Vai lá e resolve. Deixa de ser medroso. Vai lá e resolve. Isso é uma palavra de encorajamento. Botando o cara para... Porque, presta atenção. Presta atenção. Você percebe que os dois textos estão juntos. Então você vê que a primeira palavra, Paulo está dizendo: eu acredito em você, Timóteo. Você tem uma fé não fingida, como da sua família, né? Mas tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes você reconhece as qualidades, mas não cobra os resultados. Porque, irmãos, todo mundo quer ouvir palavra boa, sim ou não? Ah, você é de Deus, você é abençoado, você tem talento, você tem chamado. Você tem que reconhecer isso nas pessoas, sim ou não? Sim, isso é fé nas pessoas. Mas também tem que encorajar a pessoa a colocar em prática, a fazer a diferença. Porque se você ficar só falando palavra de acredita em você não sei o que, é bom? É! Mas tem gente que isso encosta no título e não produz nada. Paulo falou que eu tenho uma fé não fingida, sabia, Patrick? Paulo mandou uma carta me elogiando. Aí a pessoa pega aquilo e continua sem fazer. Melhora a sua autoestima, mas o que ele foi chamado para fazer, não faz. Então, Paulo, eu acredito em você, Timóteo, mas agora vai lá e faz, velho. Você tem o dom, não pode ser covarde. Então você percebe, irmãos, que numa boa amizade você tem que acreditar na pessoa, apoiar a pessoa, ajudar, mas também tem que colocar a pessoa para ser aquilo que ela deveria ser. Porque senão a gente vai ficar com uma geração mimimi. Ai, tadinho, eu sei que você é bom, ninguém te compreende, ninguém te entende. Irmãos, a gente precisa amar as pessoas a ponto de, em algum momento, confrontá-las. Isso aqui é um encorajamento? Mas é um confronto. É um confronto. Um confronto em amor, não é um confronto de brigar, de xingar, não, é um confronto de despertar, de encorajar. Por quê, irmãos? Porque se Paulo realmente se importa com Timóteo, ele vai ajudar Timóteo a ser uma pessoa melhor. Essa é a questão. Então, a fé é importante nas pessoas? Sim, mas também tem que ter um nível de compromisso. Vamos botar o pé no chão? Vamos fazer a coisa certa? Isso tem a ver com amizade também. Porque senão, um fala, ai você é linda, ai você é linda, ai você é maravilhoso. Não. Vai ficar só essa rasgação de seda e todo mundo vai continuar com a vida errada. Não. Acreditar nas pessoas, abençoar as pessoas, amar as pessoas, mas o amor verdadeiro é aquele amor que quer o melhor para outra pessoa. E às vezes o melhor é uma palavra mais firme, talvez um pouco mais dura, nesse caso aqui, como encorajamento. Mas Paulo não deixou de dizer a verdade. Falou, aqui porque Deus não nos tem dado espírito de... Você está fugindo por quê, Timóteo? Deus nos deu do espírito, né, de força, de coragem. E você tem capacitação de Deus para resolver isso aí. Você tem o dom. Ativa o dom, você deixou o dom morrer. Por que o dom morreu? Porque Timóteo desanimou. Por que o dom morreu? Morreu entre aspas, né, irmão? Estava lá paradão, porque Timóteo desanimou. Então Paulo diz, olha, acredito em você, acredito, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa abençoada, você tem fé, mas
Você tem um dom, vamos para cima. Cheio de covardia. Deus nos deu o seu Espírito e a gente vai conseguir vencer essa aí. Fala amém? Então você percebe, irmãos, que há muito amor envolvido aqui. Há incentivo, a fé, a palavra, mas também a firmeza para ajudar Timóteo, para ele poder vencer. Isso tem a ver com uma verdadeira amizade. Se você tem amigos que concordam com você em tudo, fique preocupado. Provavelmente eles não são seus amigos. Porque não existe, irmãos, pessoa que concorde com você em tudo, pense igual a você em tudo. Será que existe isso? Não. Não. Tem ou não? Não. Eu não estou dizendo que tem que viver brigando, pelo amor de Deus, gente. Tá? Mas não tem como. Num casamento, né, que é uma aliança para a vida toda, existem pensamentos diferentes, ideias diferentes, por mais parecidos, por mais que tenha amor envolvido, tem situações que um concorda com uma coisa, um concorda com outra. Isso é normal em qualquer ambiente de relacionamento. Não tem, para ser um bom amigo, não tem que concordar com tudo. Então, irmãos, se alguém concorda com tudo, gosta da mesma coisa que você, eu desconfio que ele não está sendo verdadeiro com você. Não sei qual é o nível de amizade que vocês têm, mas provavelmente ele não é realmente seu amigo, porque um amigo que está perto ajuda a gente de vez em quando, tem que dizer alguma coisa para nós que a gente não gostaria de ouvir, mas mesmo assim diz, né? Em amor, com respeito, respeitando o ambiente, respeitando a pessoa, mas precisa dizer, tá? Vamos lá, gente. Outra coisa que é importante também numa boa amizade, né? Vamos lá. Reconhecer pequenas conquistas. Mateus capítulo 9, versículo 22. Mateus 9, 22. Diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Pastor, mas que tem isso demais? Você percebe que a história dessa mulher é a mulher do fluxo de sangue, que foi curada. Ela tinha, há 12 anos, ela tinha um problema, que ela tinha uma hemorragia, que acontecia o tempo todo. E a Bíblia diz que ela, durante 12 anos, ela procurou os médicos, os tratamentos, gastou toda a sua fortuna e ficou sem nada, e mesmo assim a situação dela só piorava. E ela ouviu falar de Jesus, mas quando ela chegou ali, havia uma grande multidão que o cercava, e ele caminhando, e ela não tinha como chegar perto dele. Esse texto é complexo, né, mas diz que a lei de Moisés dizia que uma mulher, quando tivesse a lei mosaica, menstruada, com sangue, ela não poderia ter contato com ela, ficava impura, e ela deveria ficar separada das outras pessoas. Então ela não podia chegar lá e falar: Jesus, faz uma oração por mim, eu estou assim, ou chegar no meio da multidão, enfim. Era bem mais complexo do que a gente pode imaginar, por causa da cultura e da lei e da religião que eles tinham. E a Bíblia diz que ela pensou: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E a multidão apertava, e ela foi e conseguiu, meio que esgueirando por ali, por aqui, toda fraca. Ela sentia que o corpo dela estava muito fraco, porque ela perdia muito sangue. Quem já perdeu sangue, já teve uma hemorragia, já fez um corte, perdeu sangue, ou até fez doação de sangue, passou mal. Alguém já passou mal doando sangue? Né? Alguém já passou mal? Já passei uma vez. Então, irmãos, dá uma fraqueza. Aquela mulher perdia sangue o tempo todo. E aí ela, na mente dela, ela pensou: se eu somente tocar nas vestes dele, eu poderei ser curado. E ela foi e tocou nas vestes dele. E na hora que ela tocou, na orla, né, a Bíblia diz na orla, ela foi lá embaixo da roupa de Jesus. Ela tocou, e a Bíblia diz que na mesma hora ela sentiu que voltou a energia nela, né, aquela força, ela sentiu curada. E aí Jesus parou aquele movimento e falou assim: alguém me tocou. Aí eu disse: Senhor, mas a multidão te aperta, está todo mundo encostando no Senhor, o Senhor fala que alguém me tocou. Está precisando de uma água, Jesus? Quer descansar? Quer buscar uma cadeira? Está muito sol. O Senhor está bem hoje? Né?
Aí Jesus, não, você não está entendendo. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou do jeito, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher percebeu que não podia se esconder, né? Porque Jesus já sabia. Ela se apresentou e contou a história dela, né? E aí Jesus, no final, depois que ela falou tudo, disse assim: e Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou. Ele reconheceu que ela só conseguiu aquilo porque ela teve fé, porque ela teve um ato de fé, não só fé do pensamento, do sentimento, a fé do ato. E tem gente que tem fé aqui, tem gente que tem fé aqui, mas não tem fé para agir. Ela teve uma fé, começou na mente dela e virou uma ação. A tua fé te salvou. Quer dizer, Jesus falou assim: você ficou boa porque eu tenho cura, porque eu vou resolver isso. Não, eu reconheço o seu esforço. Para alguém dizer, mas que esforço? Que esforço? Aquela mulher veio não sei de onde, com a força que ela tirou não sei de onde também, no meio de uma multidão, de calor, todo mundo já sabe. Qualquer pessoa que tem uma de pressão baixa, perda de sangue, ficar no meio de uma multidão com calor, é pedir para passar mal, pedir para desmaiar, não é isso? E eu não sei o nível de força que aquela mulher tinha, mas ela tocou lá na orla da roupa dele, e naquela hora ficou curada. Então Jesus reconheceu aquele esforço na mulher. A tua fé te salvou, vai em paz, você está curado, fala amém. Então, irmãos, é importante você reconhecer a luta das pessoas, o esforço das pessoas. São pequenos atos, pequenas conquistas, sabe? A gente às vezes reconhece só algo grande, mas tudo que é grande um dia começou pequeno. São pequenos passos, pequenas ações. Reconheça o esforço de alguém, está começando, né? Quem já está na caminhada mais tempo, ele já tem uma força, uma firmeza, mas alguém está começando na fé. Tem a palavra de sentido, de esperança para essa pessoa, né? Às vezes teve alguma dificuldade, venceu aquela dificuldade. Para você aquilo é simples, né? É igual uma pessoa, sei lá, que corre uma maratona, né? Ela corre lá nos seus 42 quilômetros e sobra, que eles treinam para mais, né? Aí alguém que é sedentário e conseguiu correr 2 quarteirões. Esse gordo não aguenta nada, assim não? Mas para ele já foi alguma coisa. Os dois quarteirões viram 3, viram 4, viram 5. Mas todo mundo fala: você nunca vai fazer nada, você é um gordão, você é um sedentário. Não é assim não? Qual é o sentido que essa pessoa tem? Pode parecer uma coisa pequena. Eu corri uma maratona, o cara correu 2 quarteirão, grande coisa. Mas para ele aquilo foi importante. Entendeu? Estou numa dieta, né? Eu preciso emagrecer 20 quilos, emagreci meio quilo, mas meio quilo já é alguma coisa. O senhor está falando, hein, irmão? Irmãos, pastor, eu tenho faculdade, eu sou pós-graduado, eu sou não sei o quê. Mas você tem lá um conhecido, um vizinho, um familiar, que não estudou, nunca levou muito a sério, agora a pessoa voltou lá a estudar. Aí, grande coisa, fala: poxa, que legal, parabéns, você voltou a estudar, que bom. O cara está lá longe, falta 10, 15 anos para chegar em você. Mas para ele foi um grande passo, foi o passo para começar a mudança. Então, comece a reconhecer o esforço de cada pessoa, segundo a realidade de cada pessoa. Reconheça pequenos esforços, pequenos começos, né? Não despreze os pequenos começos, porque eles, lá na frente você nunca imagina. Você olha alguém hoje, está lá, pequeno, começando, isso não é nada, né? Mas ele começou, dali a pouco vai. Se a pessoa tem incentivo, tem apoio, ele vai avançar e vai chegar em lugares altos, fala amém. Mas é importante você reconhecer pequenas conquistas, pequenos gestos, pequenos atos, que às vezes as pessoas não percebem, mas você que é amigo, você que está junto, reconheça o esforço das pessoas. Pequenas coisas começam, igual nós tivemos ontem a nossa feira de empreendedorismo, das mulheres empreendedoras. Talvez alguém tenha uma empresa, um negócio, ganhe muito dinheiro. Às vezes você olha alguém começando ali
né? Um dinheirinho ali que ele, como diz, ele tá vendendo o almoço para comprar a janta. Mas é um começo. Incentive, apoie, reconheça o esforço. Que dali a pouco, né, ele já vai estar melhorando. Porque as pessoas precisam de motivação. Nós somos seres humanos, somos seres emocionais e não só espirituais. A igreja às vezes olha só para o espiritual, mas tem que tratar a alma da pessoa também, né? A alma é o centro da vida da pessoa. Ali está a vontade, está as emoções, está o intelecto e está a vontade. Então, palavras de fé, palavras de vida, apoio, isso pode ajudar muito alguém a ter a sua vida transformada e a sua vida mudada. Fala, amém? Eu quero deixar uma frase aqui para vocês, que eu coloquei aqui, diz assim, ó: se você não ensina, ou apoia, ou ajuda, ou incentiva, ou encoraja, como você pode criticar? Entendeu? Se você não ajuda, não atrapalha. Por favor. Nós vamos falar aqui sobre o objetivo de ajudar. Mas se você ajuda, pelo menos não atrapalhe. Pelo amor de Deus, você já pede tropeço para ninguém. Entendeu? Porque assim, se você está ajudando, você também tem condição de criticar, no sentido, quando eu falo crítica, é a crítica positiva. É a crítica de incentivar, de corrigir, de apoiar para a pessoa ficar melhor. É isso que estamos falando. Mas cuidado, se você não tem nada a ver com o negócio, se você só tem palavra de crítica, você está com a tua vida errada. Para com isso. Porque no amor há apoio, há crítica também, no sentido de uma crítica construtiva. Claro, faz parte do amor. Não se esconda que tem gente que nunca critica, nunca fala uma palavra porque ele não quer se dispor com as pessoas. Então, quem ama de verdade, às vezes tem que dizer para a pessoa alguma coisa que ela não gostaria de ouvir, mas diga em amor, na hora certa, do jeito certo, no tom correto. Tudo isso faz parte, né, de um bom aprendizado. Mas se você não faz parte da vida da pessoa para ajudar, também não faça parte para atrapalhar, pelo amor de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus? Nós vimos hoje a nossa palavra: um outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Vamos falar de novo? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Podemos fazer uma oração? Diga ao Senhor que você quer ser um bom amigo, uma boa amiga. Que o Senhor ajude você a entender os princípios, que não tenha só conhecimento, mas que seja verdade na sua vida. Que você estenda a mão para abençoar, para ajudar, para apoiar, acreditar nas pessoas, né? Trazer esse equilíbrio, enfim, ajudar a outra pessoa em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã. Estenda as Tuas mãos poderosas e abençoe os Teus filhos. A Tua palavra hoje nos traz ensinamento sobre ajudar ao nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que sejamos pessoas que apoiam, que ajudam, que trazem equilíbrio, meu Deus, que acreditam, que encorajam, Senhor, que reconhecem pequenas conquistas, que estendem a mão para ajudar. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria e graça, Senhor, para poder nos relacionarmos com excelência e que nós sejamos bênçãos na vida do nosso próximo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.